Queridos amigos, é bom senti-los mais uma vez. Eu tenho sentido muita saudade de muitas pessoas e estes encontros aqui têm servido para isso também, não é? Para a minha sensibilidade alcançar e alcança a presença de vocês aí. Isso será gravado, isso está sendo gravado, vai para o meu canal no YouTube. Eu gosto sempre de explicar isso. É que saber que tem pessoas aí me ouvindo, né, me dá um aconchego, me dá um chão. E eu quero contar para vocês uma experiência sobre isso. O meu mentor, Hilarion, ele faz assim: então, vai lá na Câmara e fala com as pessoas. Vai lá na Câmara e fala com as pessoas. Como eu já conheço ele há muito tempo, eu entendi imediatamente que ele acreditava que a coisa era assim. A partir do momento que eu ia para a Câmara, que já estava todo mundo aí ouvindo a mensagem que eles e os outros mestres ascensionados querem que eu passe. E eu fui explicar para ele. Ele disse: mas não é assim que funciona. O fato de eu estar falando para a Câmara não significa que as pessoas já estão do outro lado me ouvindo. Algumas estão, não é? Porque são minhas amigas, conhecem a minha sensibilidade, a minha questão gravitacional com o planeta Terra. Então já estão ali para poder me ajudar a trabalhar, mas isso não significa que todas as pessoas que a gente vai atingir já estejam ali me esperando. Ele ficou me olhando assim. Ele disse: é por isso que a gente divulga, pede às pessoas para compartilhar, pede às pessoas para andar com a informação. Eu quis contar isso para vocês entenderem uma coisa que eu já entendi há muito tempo. Da mesma forma que muita coisa do mundo espiritual a gente não consegue, com a nossa lógica, traduzir imediatamente ou levar muito tempo para entender, né? O inverso também é verdadeiro. Tem muitas coisas que eles levam muito tempo para poder entender. Eu vou contar mais uma historinha sobre isso, e quando eu conto as pessoas acham muita graça. Eu nunca tive uma conta em banco. Não ganhava para ter conta em banco. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, ainda muito menina, para se ter conta em banco você tinha que ganhar bem. E não era o meu caso, eu não tinha conta em banco. Quando eu vim morar em São Paulo, que eu já estava com 30 e poucos anos, um querido amigo meu, e amigo meu até hoje, né, me ajudou a abrir uma conta no banco em São Paulo. E eu usava o cheque. E um dia, esse meu mentor, Hilarion, fez: olha, é importante que você faça uma viagem para você captar um texto e você precisa ir para tal lugar. Porque às vezes acontece isso. Eles me mandam ir para determinados lugares, não é? Vai para o Alto do Paraíso, fica lá. Aí lá eu fico aguardando até o momento até que capto texto. Isso já acontece comigo há mais de 30 anos. Já fui para diversos lugares e de fazer até livros inteiros naqueles lugares. O motivo e a razão disso eu explico no outro momento, para a gente não fugir aqui a historinha que eu quero contar para vocês. Aí ele me sugeriu uma viagem dessa e disse: olha, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ele fez: como? Você já arrumou até um pessoal amigo que você escreve um bilhete e eles liberam dinheiro para você poder ir trabalhar. Como você está dizendo que não tem dinheiro? Eu fiquei olhando para ele: pessoal amigo, que eu escrevo um bilhete. Sabe o que é?
era a folha de cheque, que era azul, que ele via escrever, né? Tanto, tal, e assinar, e aquilo se transformar em dinheiro. Isso foi aí em 1994, 95 mais ou menos. Então eu quero dizer isso, contar essas duas histórias, para vocês fazerem aí alguns links. Nem sempre, da mesma forma que a gente não entende uma mensagem espiritual, ipsiliter, né? Eu tenho interpretações, inclusive, muito diferentes do que foi dito, eles também têm com relação ao nosso cotidiano. Sobre isso, eu escrevi um texto que está no meu site, sobre cabeças. O título é que eu não me lembro, que eu não lembro nem do título dos meus livros. Como é o nome do título do texto? A mente é um emissor, receptor e transmissor de akashas. A mente é um emissor, receptor e transmissor de akashas. Fala sobre os tipos de mentes, e aí eu gostaria de recomendar a você a ler esse texto, porque vai ajudar você a entender um trabalho que eu iniciei na sexta-feira e estou dando continuidade hoje. Para entender esse trabalho que eu iniciei na sexta-feira, ele já está gravado numa fita, não é? Se não me engano, o título da fita que você botou, Gabriel, é? Contato com pessoas que desencarnaram de coronavírus. Contatos com pessoas que desencarnaram por coronavírus. Entendeu? Tem um áudio no YouTube, né? Inclusive já está até em inglês. Se vocês conhecerem pessoas de outros países que leem inglês, eu peço a vocês que compartilhem e me ajude a levar essa mensagem para outros lugares. Esse trabalho começa de uma manchinha que eu tinha nas costas, que inflamou, e eu achei que deveria ir ao hospital, e perguntei ao meu mentor, e ele olhou para mim e disse: eu acho que você precisa ir ao hospital. E quando eu lá cheguei, não era manchinha, coisa nenhuma, não é? Eu tive um contato com centenas de pessoas que tinham desencarnado com coronavírus. Então, sobre essa parte eu conto nessa outra fita, né? Nesse outro vídeo que eu já citei aqui, que é contatos com pessoas que desencarnaram por coronavírus. Eu fiquei muito impressionada, muito impressionada. Eu vejo os espíritos desde que nasci, por isso eu tenho uma vida muito reservada. É muito difícil eu sair da minha casa, eu vivo de quarentena. É muito difícil, eu saio assim para um lugar se o ambiente for de amor, de harmonia, de uma coisa boa, né? Ambientes harmônicos, porque caso contrário, eu volto para casa com minhas costas queimadas, com machucadas. Eu tenho uma sensibilidade extrasensorial muito grande. Aquilo que atinge só o etérico nas pessoas atinge o etérico e o meu físico. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito quieta. Se vocês estiverem estranhando o cabelo, não estranhem não. Na minha página do YouTube, vocês vão ver que às vezes eu diminuo a minha quantidade de cabelo por causa do choque. Eu tenho um tipo de choque, acredito ser eletrostático, não é porque é um choque muito forte de transmissão de energia. Esse choque às vezes me tira da cama, assim, uma coisa bem, meu corpo sobe e tal, e é uma coisa muito incômoda. E quando fica assim insuportável, eu tiro o cabelo, faço a trança, minha filha cuida para mim, como vocês estão vendo aqui, para tornar minha vida um pouco mais confortável. Não é que feliz minha vida já é, mas um pouco mais confortável. Eu sei que quando eu saí do hospital, cheguei aqui na minha casa, o meu mentor, né, que é Hilarion, disse: você vai gravar agora, você vai falar agora para as pessoas
o que você viu. É importante que você fale agora. Eu ainda relutei, porque quando você assistir, ou quem já assistiu, vê que eu estou até arfando, porque foi uma experiência muito forte. A experiência parecida com a que eu passei ontem foi há muitos anos atrás. Eu estava viajando para Vitória da Conquista, no Brasil, na Bahia, e houve um acidente de carro. E este acidente tinha umas 30 e tantas pessoas, mais de 20 desencarnaram, algumas tiveram ferimentos graves e eu tive ferimentos leves. E ver aquelas pessoas desencarnadas ali no meio da estrada à noite foi uma experiência muito forte. Isso foi, eu ainda estava na casa iniciática, isso deve ter sido aí por 1982, 83, não é? E é forte você ver muitas pessoas desencarnarem ao mesmo tempo. E essa experiência que contei no hospital. E aí meu mentor, Hilarion, fez: agora você está convidada para fazer mais um trabalho. Eu já disse a vocês que eu desloco do corpo com consciência, já escrevi até alguns livros sobre isso. Caminho de um Aprendiz, Planiverso, Chakra História Real. No Amazon tem os livros meus, no meu site também tem, na lojinha do site também tem, enfim. E quando eu desmembrei essa noite, que eu fui dormir, quando eu desmembrei, ele me levou a alguns hospitais do planeta Terra. Um minuto. Eu pensei que, como isso já tem muitas horas, eu já estava até mais preparada para falar sobre o assunto. É uma experiência muito forte. São muitas pessoas desencarnando ao mesmo tempo e com um diferencial imenso, sem um rito de passagem, não é? Sem um enterro, sem uma oportunidade de se despedir dos parentes, não é? É uma coisa muito forte. É muito comum na primeira casa astral, onde as pessoas chegam no final de suas encarnações, elas não acreditarem que estão encarnadas, que estão desencarnadas. Muitas acham que ali é um hospital psiquiátrico que a família deixou, né? Teve um pessoal da Globo que fez uma novela chamada Viagem e que mostra muito isso, as reações das pessoas que chegam no mundo espiritual, e fala de muitas reações, e aquilo tudo é verdade, viu, gente? E essas pessoas tiveram algum ritual de passagem, né? Quando a gente desencarna e que tem enterro, que tem um velório, pessoas que têm muita luz, pessoas que já estão preparadas para esse momento, elas passam por esse período com muita tranquilidade, não é? Com muita tranquilidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Tem muita gente que tem fé na eternidade. Tem muita gente que tem uma fé em tudo que eu estou falando. Mas há uma diferença muito grande entre fé e acreditar. Fé fica mais nos terrenos da esperança, não é? Acreditar é diferente. Então, a primeira coisa que eu estou aprendendo com tudo isso que eu estou vendo, com esses desencarnos em massa, com o coronavírus, a diferença que faz. Quanta gente ali deve ter fé na vida eterna e quantos realmente acreditam? Porque o acreditar, a mente, nós temos um lado da mente que ele é muito concreto, muito lógico, muito racional, e precisa ser assim. A gente não tem que mudar
o lado racional da nossa mente, porque essa condição da racionalidade é extremamente importante para decisões que nós vamos tomar na vida, não é? Eu sou espiritualista, eu vejo o mundo espiritual, nasci assim, mas eu tenho uma mente racional muito concreta e preciso dela para me ajudar a tomar decisões, fazer escolhas, definições, que a racionalidade é a ferramenta necessária para ela. Não tem como a gente mudar agora como a mente atua. Então, o que a gente precisa? Não é? Precisamos fornecer materiais concretos, lógicos, conversar com a mente, com a linguagem que a mente fala, conversar com a mente no idioma que ela conhece. Eu já dou cursos sobre uma série de coisas, mas inclusive sobre espiritualidade, palestras também sobre espiritualidade, e me atenho a essa metodologia. Não é? Muitas pessoas vão na minha palestra e falam, eu pensei que você ia falar do mundo espiritual, isso é do mundo que você já tem fé, não precisa eu falar, não é? Eu vou falar com o idioma que sua mente entende. Porque se a gente não fala com o idioma racional, lógico, a mente, ela refuta. E para esse momento, que é um momento tão forte, que é desencarnar, não é que a fé não é importante, ela é importantíssima, mas ela é insuficiente. Não é para diminuir o processo, diminuir a dor, diminuir os desenganos, entendeu? Diminuir bastante, não é? Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Na próxima fita que eu gravar, no próximo vídeo, eu preciso me lembrar de falar sobre isso, não é? Estão preparando alguns cursos para eu dar aí, eu vou falar disso de uma forma mais metodológica e tal. Mas deixa dar um tempo, eu estou me preparando, eu preciso aprender primeiro e vocês estão me ensinando a lidar com essa ferramenta aqui. Enfim. E como é, Lu, então, que eu lido com a mente de uma forma, com o idioma dela, como você está me sugerindo? Procurando fazer alguns cursos, procurando ler alguns livros, mesmo que você ache um absurdo, leia, não é? A primeira coisa que as ditaduras fazem é queimar livros, é perseguir professores de história, é perseguir a história. Eu sempre que dou aula digo, não tem como entender a espiritualidade sem estudar história, não é? Então, procure ler os livros dos espiritualistas. Eu, por exemplo, no Amazon, tem um monte. E a gente não ganha, as pessoas estão achando que a gente vai ficar rico vendendo livro. Não é assim que acontece, a gente ganha centavos por cada livro que vende. Isso quando pagam, não é? Enfim, acho que quem escreve livros, principalmente como eu, esses livros a gente escreve na vontade de transmitir informações. Então procure ler, procure conhecer, ler textos, a ir a algumas palestras, a se abrir e vá com todas as dúvidas possíveis. Eu adoro quando eu pego um aluno na minha sala, que ele é todo cheio de dúvidas, porque eu sei que ele vai enriquecer meu curso, não é? Ele vai me proteger um pouco do pessoal que acha que já tem fé, então não precisa ter questionamento. Então eu sempre dou um valor danado àquele aluno que vai cheio de dúvida, porque ele vai para ali ou procurando respostas, não é? Ou para me doutrinar. E que nada daquilo existe. E são encontros maravilhosos. Eu tenho grandes amigos hoje que nasceram desse tipo de encontro, porque é extremamente importante a gente raciocinar. Então essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. E agora tem mais um ponto importante. Daquilo que aconteceu no hospital,
O que foi que eu fiz, não é? Eu me levantei, eu não estava entendendo naquele momento por que é que eles não estavam vendo os mentores espirituais deles, os mentores espirituais das casas astrais. Foi tudo muito rápido, mas depois eles me explicaram que eles estavam com muita energia físico-material ainda no seu duplo etérico, e a grande quantidade de remédios que eles estavam tomando ainda estava influenciando, não é, as fronteiras do cérebro com a mente. Tem medicamentos que eu, por exemplo, né, eu sei disso, tem medicamentos que se eu tomar interfere muito o meu processo de sono, interfere as minhas memórias, e a gente toma às vezes porque tem que tomar. Eu tomo um relaxante muscular se eu tiver. Eu tenho um problema sério na coluna, porque eu tenho uma perna menor do que a outra, bastante centímetros, e nunca tive tempo nem condição de corrigir isso. E com a idade eu tenho sentido muita dor na coluna, muita mesmo. E às vezes eu preciso tomar esses remédios quando eu ando muito a pé. E eu sinto que interfere em alguma coisa assim, não é? Eu passo pela experiência e sei. E depois os mentores, principalmente o meu, Hilarion, me explicou o que estava acontecendo com aqueles espíritos. Porque eu comecei a falar. Eu não sei se o pessoal do hospital me achou doida, não é? Mas eu falei com eles. E dali eu vim para casa, gravei aquilo e fui descansar. E tive uma reunião muito grande hoje no mundo espiritual e eles me fizeram um convite irrecusável, não é? Irrecusável. Para escrever meus livros, eu visitei muitos hospitais para ver pessoas desencarnando, já falei isso para vocês, e para ver crianças nascendo. Então eu vou voltar agora a visitar hospitais também, onde estão pessoas sofrendo por coronavírus, e você acompanhada por outras pessoas também que estão encarnadas e que têm o cordão umbilical etérico, que nós, quando estamos fora do corpo, estamos em desmembramento, nós temos energia físico-material. É como se fosse, vamos pensar no computador, eu não sei, não vamos pensar no hardware do computador. A gente tem a peça ali que conversa com o outro. Me explica aí, você está entendendo? O meu cameraman, o que é que eu estou querendo dizer? Sim. Você sabe meus idiomas, não é? Que às vezes eu digo assim, Gabriel, isso é que está errado, Lu, porque não está conversando, você tem que botar tal programa aí, não acontece? Sim, isso? Acontece, para poder ter essa conversa. Essa conversa, não é? Então a conversa que nós vamos ter é a energia físico-material para poder ajudar. Porque eu visitei, minha gente, vocês não têm condição, são não sei quantos milhões de pessoas que já desencarnaram e não estão conseguindo vir o mundo espiritual, algumas por sua luz e porque acreditavam. Não vou repetir aqui o que eu falei de fé e saber e acreditar. Quem quiser entender é só assistir a fita desde o começo. Quem chegou agora, seja bem-vindo, mas eu já expliquei esta parte, não é? Enfim, então tem milhares, é uma coisa séria. E eu vou lá, eu estou em muitos países, eu vou me dedicar a fazer esse trabalho, porque como eu disse a vocês no começo, é um convite irrecusável. Não tem, pelo que eu passei no hospital ontem, que na minha opinião não estava programado, eu não sei, né? Para mim Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu aprendi isso com um antropólogo, Roberto Pinto, me ensinou. Eu li dele de alguma coisa que ele escreveu sobre isso, não é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu sei que essa citação não é dele, mas foi com essa pessoa que eu aprendi. Então, eu estou aqui nesse convite, convidando pessoas que queiram trabalhar com isso, não é? Nós vamos visitar hospitais, nós vamos orar,
Nesses encontros nós vamos fazer aqui uma oração, como eu fiz naquele dia. Foi muito fluido, mas hoje eu vou pedir de novo que imprima, a prece de Cáritas, para no final eu convidar as pessoas para rezarem comigo. E a gente aproveitar essa experiência de ver. Poxa, eu até acho que eu tenho fé no mundo espiritual, mas será que eu acredito? Né? Vamos procurar acreditar, porque o que eu assisti, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa. A espiritualidade ali, os espíritos ali, os mentores ali, e eles sem conseguir enxergar. E muitos queriam entrar no corpo de novo, como se estivesse em pé. Eles gritavam e diziam assim: eu fiquei em pé, eu preciso voltar para a máquina. Eu não quero criar aqui um filme de terror, então não vou continuar falando sobre essas coisas que eu vi. Não é? Eu sou de trabalhar, e o trabalho vai ser esse: eu vou aos hospitais e vou fazer a minha parte lá, falar, conduzi-los, não é? E a gente não tem eu não sei como vai ser, entendeu? Eu não sei. A luz vai acontecer o quê? Não sei. Mas pode ter certeza que eu vou contar para vocês. Eu vou contar porque acho que esse é o meu papel. Eu nasci com a sensibilidade extrasensorial muito grande. E cada dia que passa eu entendo o meu papel na vida. É passar por experiências para deixar os meus testemunhos, que há de servir para muita gente, talvez deixe uma dúvida, e a pessoa dessa dúvida abra uma grande porta para as descobertas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que você vai fazer com o que eu faço da minha vida, isso não é problema meu. Agora, eu cada dia que passa, eu não quero mais me esconder. Eu me escondo muito, sabia disso? Eu me escondo muito, assim, eu não divido muita coisa, porque eu não acho que as pessoas que não estão preparadas, não. Quem sou eu? Eu acho que eu é que não estou preparada para ver minha família sofrer, ou ver meus amigos sofrerem, não é? Pelas revelações. Quem não está preparada sou eu. Eu não ligo se as pessoas dizem você é doida, você é charlatã. Isso eu tenho desde criança, é muito impressionante. Eu nunca reagi bem a um elogio. Se uma pessoa me disser assim: você é maravilhosa, você fez isso bacana, lindo, eu olho para ela e digo obrigado. Mas isso não exerce uma força muito grande em cima de mim. Agora, se me ofendia, eu exercia. Com o passar do tempo, agora que eu estou com 58 anos, 3 cirurgias cardíacas, não é? Quer dizer, o universo teve 3 grandes oportunidades de me tirar daqui. Se ainda não tirou, se eu ainda não fui descansar, é porque eu ainda tenho muito trabalho para fazer. E eu tenho pensado muito nisso, nessas coisas que eu procuro não mostrar, Eu, quando tive abertura de chakra no corpo físico, eu tenho que agradecer às pessoas que me convenceram a fotografar, porque eu não queria que tirasse foto. Se vocês me perguntarem por quê, eu não sei. Depois eu fui entendendo que era porque eu tinha medo do que as pessoas iam dizer de mim. Não é? Do que iam dizer de mim. Depois esse medo foi passando. Desde os 40 anos que isso já estava mais estabilizado. Depois eu comecei a achar assim, eu dizia assim: ora, o outro veio aqui abrir o mar, isso não resolveu nada para ninguém. Porque vai ser eu mostrar uma experiência extrasensorial que se passou comigo, que vai servir para pelo menos uma pessoa duvidar. E um dia
uma pessoa me deu uma resposta, tem pouco tempo que essa pessoa me deu essa resposta, eu tenho 6 meses. Ela disse, a Lu não serve para as pessoas da época de hoje, mas para as pessoas daquela época serviram. Eu fiquei olhando assim, eu digo, pronto, encontrei o argumento que minha mente estava precisando, olha a mente racional, minha mente estava precisando. Então é por isso que eu já tenho mostrado, eu tenho aparecido assim, eu não apareci assim de jeito nenhum, né? Depois que comecei, tinha que gravar uma live, estava sem cabelo, eu digo, não, pode, não vou esperar o cabelo crescer. Às vezes eu botava um lenço, eu não sei, fui começando a ter força interna de assumir. Então, eu não sei como será, eu estarei indo hoje pela primeira vez, ver esse pessoal lá está passando por coronavírus, que é uma multidão imensa, e sabe o que é que eu vou fazer lá? Eu vou dizer, eu vou falar no idioma da mente, eu vou encontrar o idioma mental para falar para eles que eles desencarnaram, não é? Vou encontrar esse idioma sem causar pânico. Eu vou passar umas 2 horas conversando com alguns mestres, não é? Com Hilarion, com Kuthumi, para a gente ter uma conversa, para eu desenvolver aí uma conversa lógica, racional, de explicar para eles que eles não estão ali abandonados pelos parentes deles, que os parentes deles não os abandonaram, entendeu? Não, tem muita coisa, gente. Tem gente que até sabe que está desencarnada, mas não sabe onde está, e ninguém sabe dizer onde está, né? Então eu vou ter que desenvolver uma conversa lógica, racional, para essa alma que até já viu que está desencarnada, de que a matéria não é o mais importante. O que fica, o corpo que ficou é aquele corpo que ela tem, né? E esse corpo que ela tem, que é o real, que é o eterno, precisa ir para os hospitais das casas astrais para ser tratado, para ser reorganizado, para que ele possa, ou ela possa, a vir se tornar também um mentor espiritual de pessoas que passarão por pandemias, né? Nós só estamos começando, ou ser mentores de médicos, de enfermeiras que têm mais abertura para o auxílio energético, aos passos energéticos da espiritualidade. Ok? Então eu quero convidar vocês para a nossa prece. Isso, apesar de ser ao vivo, está no meu canal do YouTube. E eu peço a vocês, nós contamos com parcos recursos, nós não somos globais, nós não conhecemos sistemas. Vou convidar pessoas para que as mensagens se republiquem com mais facilidade e velocidade no Facebook, mas nós temos pessoas como você, que está acreditando no que eu estou dizendo, que está trabalhando junto comigo, para me ajudar a compartilhar esta mensagem e compartilhar este trabalho. Amanhã saberei mais sobre estes trabalhos, inclusive acredito que alguns serão convidados para participar dessa equipe. Se você quiser participar, escreve lá no meu... Como é o nome daquilo que escreve comentário? Nós não vamos citar nomes, pode confiar nisso, tá? Muito pelo contrário, você vai receber uma correspondência pessoal minha dizendo que você vai ter que falar... Hilarion está aqui me dizendo, as pessoas serão convidadas sim. Mas não hoje, não é? Hoje eu que já tenho mais experiência de passar por isso, eu vou de cobaia. Eu vou de cobaia. Mas pessoas que quiserem se somar a nós, porque tem cordão umbilical etérico, tem energia físico-material. Quem não viu essa parte, é só ouvir a fita inteira que eu explico
direitinho, tudo. Se tiver dúvida, escreve que eu respondo. E quem quiser participar da equipe, quem confiar, eu entreguei minha vida a Mestre Hilarion desde que eu tenho 3 anos de idade. E tenho a maior confiança nos Mestres Ascensionados. Se você quiser fazer parte dessa equipe, da gente ajudar esses seres, faça. Sabe por quê? Hoje por ti, hoje por mim, amanhã por ti. Isso eu aprendi com minha mãe. Ela é uma mulher que estudou muito pouco, foi 2, 3 anos só a escola, mas tinha uma sabedoria infinda. Ela dizia: minha filha, faça o bem, porque às vezes não é nem você que vai colher, mas outra pessoa, o seu filho, o seu irmão, vai colher o bem que você fez. E não lhe dá a oportunidade de estar fazendo o mal, né? Você está se ocupando com a coisa boa. Então eu quero convidar todos os meus amigos, essa família digital e espiritual que eu já tenho. Quando eu sento aqui, é uma família espiritual digital. É por isso que eu gosto de fazer ao vivo. O meu câmara jovem faz assim: dá tão menos trabalho, não tem problema no som quando você faz gravado. Eu digo: mas eu quero fazer ao vivo, porque eu quero sentir essa família digital, espiritual, junto comigo. E eu estou convidando vocês agora para nós fazermos a prece de Caritas. Amanhã essa prece vai estar também no meu site. E não esqueça de ir lá ler no site o que eu escrevi sobre cabeças. Né? Que é tipo o idioma de conversar com a mente sobre as coisas espirituais. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento. Pai, neste momento, sobe até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós o recebemos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso para subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a fé e a razão
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem.